Bom dia a todos e todas, né? Bom dia, ou boa tarde, ou uma boa noite, vai depender do horário que você vai assistir essa aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Francisco César. Essa aula 1 ela vai tratar da segurança do trabalho, ok, turma? Então vamos lá. Nós vamos aprender aqui, vamos entender por que estudar a segurança do trabalho. Há alguns questionamentos que a gente faz sobre a segurança do trabalho no curso técnico em manutenção e suporte. Porque o técnico, em manutenção e suporte ele deve estudar a disciplina de segurança do trabalho. Qual a relação entre esses dois temas, essas duas áreas? O que uma coisa tem a ver com a outra, certo? E aí tem as razões, né? Nós sabemos que a pessoa que trabalha com manutenção, ele vai ter um contato direto com algumas situações que envolvem risco, mesmo que você ache simples. É um risco. Por exemplo, a eletricidade. Já pensou se você vacila e deixa aí o computador ligado e vai mexer na fonte? Ou abrir o computador, ainda não precisa estar desligado, mas em contato com a rede elétrica? Tem algumas situações com eletricidade que pode não, envolve risco. Então, algumas situações com eletricidade, ela envolve risco, ok? Outra situação são as alturas, não só no ambiente da manutenção e suporte, mas em outras situações. Vai que você trabalha como técnico de manutenção e suporte, mas você vai passar um fio, vai passar um cabo, vai instalar uma câmera, sei lá, alguma coisa relacionada que você possa fazer também. Instalar um cabo de rede, por exemplo, dessa forma. Outra coisa ainda são os componentes químicos, né? Os componentes eletrônicos, ele tem uma propriedade química que ainda pode ser nociva à saúde. No passado isso foi bem mais, mas mesmo assim é ideal que a gente tome alguns cuidados quando se trata desses componentes. Inalar fumaça, né, de algum componente que estourou, um capacitor, algum devido a um curto-circuito e aí vai. O principal objetivo da segurança do trabalho, essa disciplina de segurança do trabalho, é evitar acidentes. É que você realize seu trabalho de uma forma eficiente, de uma forma bacana, mas que não aconteça nenhum tipo de acidente. Por exemplo, queimaduras. A pessoa que trabalha com a manutenção, às vezes ele vai soldar uma placa, ele vai soldar um fio. Então pode acontecer que você chegue a ser queimado por alguma eventualidade. A eletricidade, né? Evitar um curto-circuito, pegar no fio errado. Então, eu trago para vocês aqui um conceito, né? O que é segurança do trabalho? A segunda definição que nós temos aqui diz que a segurança do trabalho ela pode ser entendida como os conjuntos de medidas e ações que são adotadas visando diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, e assim proteger a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, o objetivo da segurança do trabalho é esse: evitar acidente, estudar o que pode ocorrer esses acidentes. Então, você vai estudar algo que muitos ainda tratam de forma talvez não dê o devido valor, mas que é importante. Evitar. Estudar o que pode acontecer, os riscos que existem, né? E os acidentes que podem acontecer. A relação que nós trazemos aí, quando se trabalha em segurança do trabalho, nós temos que falar do homem do trabalho. E o trabalho ele sempre fez parte da vida dos seres humanos, né? Sempre nós desejamos trabalhar por alguma situação, seja para obter alguma forma de renda, né, no sentido financeiro, ou também para realizar alguma atividade, mesmo que seja doméstica ou algo casual, que não tenha esse retorno financeiro. Então foi através desse trabalho
que o homem, né, que a civilização, elas conseguiram aí se desenvolver e alcançar o nível atual. Então, a situação que nós temos hoje, a nossa evolução, o nosso momento atual, ela conseguiu através desse trabalho. Esse trabalho, né, ele gera conhecimento, ele também é ciência, ele tem um objetivo, se você olhar no fundo, principalmente a riqueza material. Não só daquele que trabalha, mas também para quem ele trabalha. Muitas vezes você trabalha para a empresa, você rala muito, né? Você ganha, não sei a quantidade, talvez não seja exatamente aquilo que você realmente merecia, mas que vai produzir riqueza. E principalmente para o proprietário, né? Para o empresário, né? Para o empregador. E nesse contexto ele vai gerar um desenvolvimento econômico. A nossa economia ela cresce através desse trabalho. Nesse momento de pandemia, vocês estão vendo muito nos jornais aí essa questão da crise, né? Estamos isolados devido à pandemia, mas há uma preocupação maior, principalmente dos empresários e políticos, né? Em relação a essa questão de crise econômica. Porque se a gente ficar só em casa, a economia cai, e aí nós teremos várias percas e muitos problemas futuros. Então, por isso, o trabalho é e sempre foi muito valorizado em todas as sociedades. Ao longo da história, o homem esteve constantemente exposto a riscos, né? Em toda situação nós temos riscos aí, riscos e demais riscos, independente da situação. E no trabalho ainda mais. Mas a partir da evolução industrial, com a invenção das máquinas, né, a vapor, esses riscos ampliaram. Ou seja, está mostrando um momento lá da Revolução Inglesa, Revolução Industrial, em que as máquinas começaram a ser criadas e o homem começou a ser substituído. A partir daí, então, esse risco aumentou, porque foi a troca da mão de obra braçal humana por máquinas. Então, com o surgimento dessas máquinas em substituição ao trabalho artesanal, né, o manual, multiplicou a produtividade no trabalho. Se você pegar, por exemplo, hoje empresas que trabalham mais de, por exemplo, vamos colocar uns 70% de serviços automatizados, então essas empresas aí, elas não estão sofrendo tanto dessa crise neste momento, exatamente por não precisar de pessoas estarem lá trabalhando, né? Nós precisamos de pessoas que façam intervenção, mas não precisa ser aquele aglomerado de pessoas. E a máquina, nesse sentido, é um ponto positivo. Então, com a Revolução Industrial, iniciava-se então a produção em larga escala, né? O que um homem produzia de forma mais reduzida, a máquina conseguia triplicar ou até, né, produzir 10 vezes mais aquilo que o homem conseguia fazer na sua forma manual. Então, o uso dessas novas tecnologias, desde a Revolução Industrial, conseguiu fazer essas mudanças. As fábricas da época eram instaladas em locais improvisados com péssimas condições de trabalho e a exploração de trabalhadores em jornadas diárias de até 16 horas. Então você observa aí que nesse processo inicial em que o homem foi trabalhar nessa situação industrial, nós tínhamos péssimas condições de trabalho. O trabalho não era valorizado. A pessoa ia trabalhar, mas é o que nós chamamos de condições, né, escravas. Você recebia muito pouco e trabalhava muito. Imagine aí você trabalhar 16 horas por dia. Atualmente, no país, nós trabalhamos 8 horas, né, diárias. Olha só a diferença. Se o dia tem 24 horas e você trabalha 16, né? Ou seja, você trabalha manhã, tarde e noite. E o pior ainda é que nesse processo de revolução industrial,
O trabalho incluiria também mulheres e crianças. Nós temos algumas imagens aí que mostram essa mão de obra infantil, as criancinhas aí, ó, todas sujas, trabalhando, algumas felizes, né? Mas tinha situações também mais tristes. Mais crianças e jovens aí trabalhando no ramo da indústria. Novamente, eles aí, ó, todos sujos, sem nenhuma forma de proteção para eles, só com roupa simples. Então, estima-se que o resultado disso, desse trabalho, desse início dessa revolução industrial, foi o grande número de acidentes de trabalho, doenças relacionadas e muitos trabalhadores mortos ou mutilados. Ou seja, aquele que não se acidentava, se cortava, gerava uma doença ocupacional ou ainda era morto ou mutilado, né? Lembrando que naquele tempo não tinha nenhuma forma de preocupação com o trabalhador. A partir desta situação dramática é que se originaram as primeiras leis e estudos relacionados à proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Até então não havia nenhuma preocupação. Com esses acontecimentos, as pessoas morrendo, adoecendo, né? Então, sempre houve aí uma preocupação. Mas essa preocupação é lá, aquele conjunto de trabalhadores, de empregados, eles, então, reivindicavam por direitos. E essa ideia que nós vamos trabalhar, até chegar lá mais à frente, em outros conteúdos relacionados à segurança do trabalho, são esses direitos que nós temos hoje. Então, essa questão mais histórica ainda sobre a segurança do trabalho. Então, nós sabemos que todo o processo de evolução tecnológica que nós temos até hoje nos trouxe muitos benefícios, conforto e desenvolvimento. Porém, novos riscos acompanharam esse processo. Então, houve os nossos ganhos, mas as percas, se nós olharmos para o passado, foi bem maior. Na vida, há várias atividades humanas destinadas à produção de serviços. Estão presentes vários fatores que podem ser nocivos à segurança individual e coletiva, que no caso nós vamos ver em outras aulas sobre essas formas de risco. Tem uma cor em específico para cada tipo de risco, que são os riscos físicos, biológicos, os acidentes, os riscos químicos, né, e ergonômicos, são todos padronizados. Então, trazendo para o nosso dia mais atual, essas empresas modernas, né, com essa visão de futuro, elas eram por medidas que efetivamente protejam a saúde do trabalhador. Neste caso, a empresa ela proporciona desenvolvimento, satisfação e evolução. Tais medidas reduzem os passivos judiciais e administrativos decorrentes de doenças ou acidentes ocupacionais. Nós sabemos que essa preocupação dessas empresas é relacionado a esse bem-estar do trabalhador, a ideia do- a ideia de deixar, né, de manter o local de trabalho, né, seguro, ter essa preocupação com o empregado, não é toda empresa que vai trabalhar dessa forma, mas uma boa parte ela trabalha dessa forma e tem essa preocupação. Porém, embora tenha aquelas empresas que elas investem, se preocupem, né, com o trabalho, com os seus empregados, a forma que eles trabalham, se vai ter acidente ou não, é preciso evitar isso, é preciso evitar aquilo. Existem também as empresas, né, que relacionam os serviços de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente como um custo desnecessário. Então, sempre vai ter aquele empregador, aquela empresa, que ela só objetiva ao seu ego, à sua produção de riqueza, uma questão bem egoísta, mas na maioria é dessa forma, né? Igual tá na imagem, na chargezinha aqui, fala assim, né? Ritmo alucinante, né? Imagina, pegue seu braço e produza. Então era mais ou menos assim que acontecia no passado. Hoje não é dessa forma, né? Isso aqui é só
uma crítica, mas é como muitos empregadores e empresas queriam que ainda acontecesse dessa forma. Então, felizmente, empresas modernas e rentáveis reconhecem que investir em profissionais dessa área, proporcionando ações adequadas e valorizando suas ações, resulta em redução de custo e maior qualidade em produtos e serviços, o que gerará também uma melhoria nos padrões de qualidade de trabalho e de vida. Então, é nesse contexto, pessoal, entre essa relação homem-trabalho, que nós temos um tipo de profissional, o profissional da área da segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, que com sua árdua missão de aplicar seus conhecimentos para zelar pela integridade física e mental dos trabalhadores, em consonância com a saúde própria da empresa. Então, há esse técnico que vai fazer essa monitoração, vai ficar fiscalizando se o operário lá ele está usando um capacete, se ele está usando sua proteção, né, sua EPI, seu equipamento de proteção individual, se ele está com suas botas, se ele está com a roupa adequada. Então, esse esse tipo de técnico ele é muito importante. Bom, pessoal, nossa aula finaliza aí, a primeira aula, essa partezinha. E na próxima aula nós iremos ver o histórico da segurança e saúde do trabalho. É isso. Obrigado. Tchau.